Olha, tá dando o que falar, hein, gente? O Brasil e o mundo hoje empolvorosos com a manifestação de Brasília pedindo o relaxamento das medidas de isolamento social. Mas o que chamou a atenção é que no ato que chegou a contar com a presença do presidente da República, algumas pessoas também pediram o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pediram a volta da ditadura militar. Em Maringá também houve manifestação nesse sentido. Vemos imagens aí de um grupo de pessoas que desfilou em carreata nas vias da cidade com faixas, pedindo o fechamento dos poderes legislativo e judiciário, além da volta do AI-5. O AI-5, para quem não sabe, foi o decreto que transformou o país em um país democrático por um país governado por militares, pela ditadura, e que durou muitos anos, causando a morte, inclusive, de muitas pessoas. Eu era pequeno, mas eu tenho uma lembrança lá do finalzinho da ditadura, né? Da época do presidente João Figueiredo. Daí para frente eu lembro até da eleição direta do Tancredo Neves, da morte do Tancredo, enfim, aquela situação toda. Para quem é mais novo, tem menos de 50 anos, não vai lembrar dessa história. Mas eu peguei uma parte da história do Brasil, onde a ditadura mandava nesse país, e olha, é triste, porque a luta foi tão grande para conquistar a democracia e de repente a gente vê pessoas lutando para que haja um retrocesso, para que a gente volte ao período negro da ditadura, das torturas nos porões, das mortes de estudantes que lutavam pela democracia. Você acha certo isso ou não? Manda uma mensagem aqui no Facebook, eu quero saber de você de casa. Você que tem menos de 50 anos, você tem 20, 30, mas estudou a história do Brasil. Você pode mandar a sua opinião para cá, contando para a gente que você estudou nos livros, nos anais aí das literaturas que tratam da história brasileira, desse período negro da ditadura. Você que tem mais de 50 anos, viveu essa época. Eu tenho uma grande audiência agora com o público da melhor idade. Manda para mim, você 50 a mais aí, o que você pensa a respeito desse assunto. Isso contraria, inclusive, a própria Constituição brasileira, que foi criada justamente para dar liberdade para o povo. Eu sei que o Congresso atrapalha. Eu sei que o Supremo também atrapalha, mas a volta da ditadura seria a solução para o país hoje? O povo está revoltado, a gente está com os nervos à flor da pele por conta desse confinamento, preocupação com os familiares, com os amigos, com a gente mesmo, com relação à doença, à contaminação do coronavírus. Agora não pode deixar uma coisa misturar-se com a outra. Não é porque a gente está aí que tem que extravasar. Então vamos fechar o Congresso, derrubar o Supremo Tribunal Federal, voltar os militares no comando, decreto onde a imprensa não pode se manifestar, onde as pessoas não vão poder se expressar. Olha que triste. Dá para imaginar um país assim, gente? O mundo todo derrubou as ditaduras e foram caindo por terra uma por uma, para que agora, de repente, o Brasil comece um retrocesso, andar na contramão e voltar lá na época dos anos 70. O que você pensa disso? Manda um recado para cá. Eu respeito todas as opiniões. Se você for favorável, eu respeito. Eu acho que tem que fazer uma mudança drástica no Congresso Nacional. Esses deuses do Supremo Tribunal Federal, que se intitulam maiores acima, inclusive, do que o próprio Criador, do que o próprio Poderoso, deveriam ter um pouco mais de humildade também e trabalhar mais para o povo e menos para os interesses dos grandes, dos políticos, dos corruptos, dos ladrões desse país. Agora, não é dessa forma, instituindo um ato em que vai calar a imprensa, tirar a liberdade das pessoas. Manda um recado para cá.